Rádio Nossa Senhora Auxiliadora, a sua rádio ao pé do ouvido. Você ouve agora o programa Histórias de Domingo Sávio. Apresentação, professor José Maurício. Oi, querido aluno, querida aluna do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Ribeirão Preto, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo, queridos ouvintes, ouvintas, da nossa história de São Domingos Sávio, contada por Dom Bosco. Hoje nós vamos para o nosso capítulo 7, nessa história maravilhosa desse jovem especial. Vamos ver como Dom Bosco nos mostra a trajetória de Domingos Sávio no oratório, como ele foi como um aluno na escola. Vamos junto? Nos conta Dom Bosco que Domingos Sávio tinha principiado a estudar latim em Mondônio e, por isso, graças à sua grande assiduidade no estudo e ao seu invulgar talento, passou logo para a 4ª série, ou como diríamos hoje, para a 2ª gramática latina. Só um parênteses aqui. Tudo isso é lá como a escola era na época de Dom Bosco, hein? Fecha o parênteses. Dom Bosco nos diz que ele fez esse curso com piedoso e caridoso sentimento com o professor José Bonzanino, pois nesse tempo ainda não estavam em vigor os cursos liceais na Casa do Oratório, como estão agora. Isso tudo, volto a dizer, que era lá na época de Dom Bosco. Não dá para a gente entender direito como era a estrutura da escola então. Eu deveria referir também aqui o comportamento, o aproveitamento e as maneiras corretas e exemplares de Domingos Sávio, com as mesmas palavras dos seus professores anteriores. Por isso, eu vou expor apenas alguns fatos que nesse ano da latinidade e nos 2 seguintes, foram notados com particular admiração pelos que o conheceram. O professor Bonzanino afirmou muitas vezes que não se lembrava de haver tido aluno mais atento, mais dócil, mais respeitador do que o jovem Sávio. Era um verdadeiro modelo em tudo. No vestuário e no cabelo nada tinha de rebuscado, e, no entanto, com a sua modéstia de se vestir e a sua condição humilde, apresentava-se sempre limpo, bem educado, bem arrumado, cortês, de tal forma que mesmo os companheiros de condição média e até os ricos, que em grande número frequentavam a escola, tinham prazer em falar com ele, não só por via do seu saber e piedade, mas principalmente pelas suas maneiras e pela maneira como tratava os colegas. Se o professor tinha, por vezes, de lidar com os alunos traquinas e irrequietos, colocava o Domingo ao seu lado, que com destreza estuda o modo de os conduzir ao silêncio, ao estudo e ao cumprimento dos seus deveres. É justamente no decorrer deste ano que a vida de Domingos nos oferece um fato que classificarei de heróico e que parece incrível em tão tenra idade. Diz respeito a 2 companheiros de escola que chegaram entre si a uma rixa perigosa. A briga começou com algumas palavras trocadas entre eles em desprezo das respectivas famílias. Depois de algumas palavras pesadas e insultuosas, desafiaram-se para um duelo a pedradas. Domingos teve conhecimento da discórdia, mas como impedi-la, sendo os 2 rivais maiores em força e em idade? Tentou convencê-los a desistir de semelhante plano, mostrando-lhes que a vingança era contrária à razão e à santa lei de Deus.
Escreveu cartas a um e a outro, ameaçou participar o caso aos professores e até aos pais, mas tudo em vão. Os ânimos estavam exaltados, que era inútil qualquer palavra. Além do perigo de se magoarem gravemente, iriam cometer uma grande ofensa contra Deus. Domingos andava muito preocupado, desejava impedir o duelo e não sabia como. Deus inspirou a fazer assim. Esperou-os fora da aula e, chamando cada um à parte, disse: já que vocês teimam no vosso reprovável comportamento, vou pedir uma coisa e peço que aceite, ao menos uma condição. Os dois responderam: vamos aceitar, contanto que não impeça a nossa briga. Este sujeito é um patife, logo um deles falou. E não vou descansar, acrescentava o outro, enquanto um de nós não tiver rachado a cabeça. Sávio tremia ao ouvir tão brutal discussão. No entanto, com o desejo de evitar mal maior, parou e disse: a condição que eu vou impor não impede o desafio. Então eles disseram: qual é ela então? Eu gostaria de dizer só no lugar onde vocês querem fazer o duelo a pedradas. Você está brincando conosco? Replicou um deles. Ou então tenta pôr algum obstáculo. Estarei simplesmente ao vosso lado e não vos enganarei. Podem ficar descansados. Você vai chamar alguém? Eu deveria fazê-lo, disse Domingos Sávio. Mas não vou fazer. Irei só com vocês. Mas vocês vão ser fiéis à palavra dada. Prometeram e dirigiram-se para os terrenos da Citadela, fora da parte central da cidade. Era tal o ódio dos dois briguentos que só muito a custo Sávio conseguiu impedir que chegassem às vias de fato durante o caminho. Chegados ao local determinado, Sávio fez uma coisa em que ninguém certamente teria pensado. Deixou que se colocassem a certa distância, tendo cada um 5 pedras na mão, e falou-lhes assim: antes de começar o desafio, quero que cumpram a decisão que vocês aceitaram. E tirando um pequeno crucifixo que trazia no pescoço, ergueu a uma altura com as mãos e acrescentou: quero que cada um de vocês ponha os olhos nesse crucifixo e que depois atirem uma pedra no crucifixo, dizendo em voz bem alta estas palavras: Jesus Cristo inocente morreu perdoando aos seus condenadores, e eu, pecador, quero ofendê-lo e vou vingar-me. Dito isto, ajoelhou aos pés daquele que parecia mais furioso, dizendo-lhe: atire a primeira pedra contra mim, contra o crucifixo. Anda, parte-me a cabeça. O rapaz, que não esperava semelhante coisa, pôs-se a tremer e exclamou: isso nunca! Não tenho nada contra ti e defenderia você contra qualquer pessoa que quisesse maltratar-te. Ouvindo isso, Domingos correu para o outro e repetiu-lhe as mesmas palavras. Este, por sua vez, ficou também perturbado e, tremendo, respondeu que, sendo seu amigo, não lhe faria mal algum, e ambos não fariam nada contra o crucifixo. Perante isso, Domingos levantou-se e, ficando com aspecto sério e comovido, disse-lhes: então, estáis ambos dispostos a afrontar até um perigo grave para se defender? A mim, que sou uma criatura miserável, e não sois capazes de perdoar um insulto ocorrido na escola para salvar a vossa alma, que custou o sangue de nosso Salvador, e que vocês irão perder com este pecado?
Calou-se, conservando o crucifixo erguido ao alto. Perante tal mostra de coragem e de caridade, os dois rivais deram-se por vencidos. Naquele momento, nos escreveu um deles, fiquei sem fala. Um arrepio glacial percorreu-me o corpo todo e fiquei envergonhado por ter obrigado um amigo tão bom como Sávio a usar medidas extremas para impedir o nosso malvado desejo. Querendo dar-lhe ao menos um sinal de bondade, perdoei de todo o coração a quem me tinha ofendido e pedi a Domingos que me indicasse um paciente e caridoso sacerdote para eu ir me confessar. Ele concordou com o desejo e alguns dias depois fui com o meu rival para fazer a confissão. Deste modo, depois de ter reatado a amizade com ele, fiquei também reconciliado com o Senhor, a quem tinha ofendido gravemente, com ódio e o desejo de vingança. Este exemplo é bem digno de ser imitado por todo jovem cristão, sempre que lhe aconteça ver o seu semelhante ofendido ou injuriado e com desejos de se vingar. Mas o que mais honrou o procedimento e a caridade do Domingos Sávio foi o silêncio que guardou acerca do que se passou. E tudo teria caído no esquecimento se os que tomaram parte na ocorrência não tivessem contado isso repetidas vezes para muitas pessoas. A ida e a volta da escola, tão perigosa para os jovens que vão dos povoados às grandes cidades, foram para nosso Domingos um verdadeiro exercício de virtude. Constante no cumprimento das ordens dos seus superiores, ir à escola e regressar da escola à casa sem se distrair com o que se passava à sua volta. E também nunca deu ouvidos a coisas que não convinham a um jovem cristão. Se acontecesse de encontrar-se com companheiros briguentos que faziam diabruras, atiravam pedras ou passavam por lugares perigosos, logo se afastava deles. Um dia, convidaram-no para ir dar um passeio sem licença. Noutra ocasião, aconselharam-no a faltar às aulas para irem divertir-se, mas Domingos, com boas maneiras, esquivou-se sempre a tais convites, respondendo: o meu melhor divertimento é o cumprimento dos meus deveres. Se vocês são meus verdadeiros amigos, também devem aconselhar-me a cumprir com exatidão e não a transgredi-los. Todos aqueles jovens aceitavam o aviso do seu amigo e foram com ele para a escola. Nunca mais procuravam desviá-lo dos seus deveres. No fim do ano, devido ao seu bom comportamento e especial aplicação no estudo, mereceu ser promovido entre os melhores para a classe imediata. No princípio do terceiro ano de gramática, porém, a saúde de Domingos Sávio estava um pouco abalada e, por isso, achou-se conveniente deixar-lhe fazer o curso particular nessa casa do oratório, de maneira a ter com ele os necessários cuidados no descanso, no estudo e durante os recreios. Muitos são os episódios edificantes atribuídos a Domingos Sávio no ano da terceira gramática. Vamos expô-los à medida que fomos narrando os fatos com eles relacionados. Muito bem. Esse foi o nosso capítulo 7, que nos mostrou várias atitudes de virtude, de coragem, de amizade, até de heroísmo, de Domingos Sávio, para evitar que os seus colegas caminhassem por caminhos equivocados, com violência, agressividade, coisas que nunca são legais. Sempre existe uma outra opção. No próximo capítulo, 8, nós vamos ouvir sobre a decisão de Domingos Sávio em tornar-se um santo. Eu aguardo vocês e até a próxima.
Rádio Nossa Senhora Auxiliadora, a sua rádio ao pé do ouvido. Uma produção do Colégio Auxiliadora de Ribeirão Preto.